Vai bater a foto não? Ah não, desculpa. Amém? Lucas foi uma pessoa que ele não foi discípulo. Lucas, ele foi certamente discípulo de Paulo. Amém? E esse menino, para deixar o seu legado escrito, ele fez um apurado, ele fez uma análise, ele buscou informações para poder escrever um seu livro, que é um livro muito apurado e minucioso. Lucas faz questão de deixar detalhes neste seu livro, e o livro de Lucas que ele escreve é um livro muito aprofundado da palavra do Senhor. A Bíblia fala claramente no capítulo 5, dizendo: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Sabemos que toda vez que Cristo se reunia com seus discípulos, ou que ele ia para algum lugar, a multidão o acompanhava. Sabendo também que quando ele ia pregar, o povo que estava ali, que o acompanhava, ia para ouvir a palavra que ele tinha para falar acerca de Deus, acerca do seu Pai e dos milagres que o acompanhavam durante os seus sermões e as suas pregações. Eu não sei como Cristo pregava, mas certamente ele pregava algo que todo mundo conseguiria entender, todo mundo conseguiria analisar aquilo que ele falava. Era um pregador popular. Ele não era pregador do Senado, ele não era pregador da igreja, ele era pregador do povo. Ele pregava na rua, em becos, valados e atalhos, onde tinha lugar para ele pregar. Ele falava a palavra do Pai. Onde tinha lugar para ele chegar, ele pregava a palavra do Pai. Toda a pregação de Jesus Cristo, a maioria delas era toda na beira da praia, porque na beira da praia sempre tinha alguém para ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada diz claramente que apertando a multidão para ouvir a palavra do Senhor, toda vez antes de Cristo operar um milagre, ele pregava a palavra de Deus. Toda vez que alguém pudesse enxergar o milagre, ele pregava primeiro a palavra do Senhor. Todo mundo sabe que quando ele estava pregando em uma casa, diz a Bíblia, e não podia ninguém mais entrar, porque muita multidão estava ali. Então, um paralítico que estava do lado de fora, com a ajuda de 4 pessoas, o colocaram ele pelo teto. Mas diz a Bíblia, é Cristo pregando a palavra de Deus. Toda vez que nós ouvimos um milagre posterior, antecipadamente, você escuta Jesus pregando a palavra de Deus. Eu fico aqui imaginando que a multidão estava apertando Jesus na beira da praia, ou seja, do lago de Genezaré. A Bíblia Sagrada diz: e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Certamente a Bíblia faz menção de que Pedro era o chefe daquela embarcação. Pedro sabia tudo de pesca. Pedro tinha em sua cabeça um GPS. Ele sabia onde tinha peixe, ele sabia onde tinha cardume. Pedro era perito no mar, sabendo também que lá em Jerusalém havia 12 portas, e uma das portas era chamada a Porta dos Peixes, onde tinha comercialização. Hoje, aqui no nosso bairro do Pina, Brasília Teimosa, temos a colônia dos pescadores, e lá também tem comércio ou comercialização de peixe. Todo pescador que pesca, ele vai para a colônia e vende o seu peixe. Todo mundo sabe, mas lá em Israel tinha também a Porta do Peixe, que comercializava. Todo pescador que pescava, ele ia vender o seu produto no bar, ou seja, ele ia vender o seu produto na Porta do Peixe, comercializar, vender.
ele ali sabia que quando Cristo avista os dois barcos dos filhos de Zebedeu, ele enxerga os homens lavando as redes, e Cristo se aproxima. Cristo, quando quer conhecer a história, ele se aproxima, ele quer saber da pessoa, ele se aproxima para ver ou para escutar aquilo que você tem para falar para o Senhor. Toda vez que você entra no santuário e fala com o Senhor, eu acredito que o Espírito Santo vai próximo de você e coloca o ouvido dele para ouvir a sua oração, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por gemidos inexprimíveis, ou seja, ele escuta a sua oração e ele leva diante de Deus, e lá ele intercede. Como é interceder por gemidos inexprimíveis? A Bíblia é muito clara quando diz que ele intercede por gemidos inexprimíveis. É com lágrima, é com choro. Ele intercede por você, e as suas orações têm chegado diante do Pai. Quem concorda diz amém. Amém. A Bíblia Sagrada diz que Pedro está decepcionado na beira do lago lavando as suas redes. Versículo de número 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o mar alto e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão. Pedro responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha aqui o tamanho do milagre. Cristo observa os olhos cansados de Pedro. Cristo observa o semblante cansado de alguém que trabalha toda a noite. Ou seja, você sabe muito bem, alguém que passa a noite trabalhando, quando chega de manhã em sua casa, ele chega para querer dormir, porque passou a noite toda trabalhando. Imagina só, todo trabalhador espera no dia de receber o seu salário, e possivelmente trabalhou a noite toda para receber durante o dia, e quando é durante o dia ele não recebe o seu pagamento. Como é que esse trabalhador vai chegar na sua casa? Vai chegar um pouco triste, um pouco desanimado, porque ele trabalhou para receber e não tinha recebido. Imagina agora comigo a cara de Pedro, ele lavando as redes, e olha, Cristo olha para o seu semblante e vê o semblante de um homem triste, um homem que conhecia o mar, um homem que conhecia todo o lago de Genezaré, um homem que conhecia tudo ali. Agora Pedro, decepcionado, cabisbaixo, sem peixe na sua boleia.